Você acredita que tem controle sobre a sua própria vida? E se eu te dissesse que 95% do que você faz, sente e pensa todos os dias não é escolha sua, mas sim um programa automático rodando no seu subconsciente? Você acorda, pensa as mesmas coisas, sente as mesmas emoções, age da mesma forma, e assim seu passado continua definindo o seu futuro. Se a sua vida parece presa em um ciclo repetitivo, a resposta pode estar na forma como a sua mente e o seu corpo foram programados ao longo dos anos. Mas, e se houvesse um caminho para quebrar esse ciclo? Para você reprogramar sua mente e finalmente tomar o controle da sua realidade. No vídeo de hoje, que foi produzido a partir dos ensinamentos do Dr. Joe Dispenza, eu vou te mostrar um passo a passo prático para interromper esse padrão inconsciente e te ajudar a começar a criar a vida que você realmente deseja. Se você sente que está preso a velhos hábitos, emoções negativas ou crenças limitantes, esse vídeo é para você. Quando chega aos 35 anos, 95% de sua pessoa é um conjunto de comportamentos, habilidades, reações emocionais, crenças, percepções e atitudes memorizados que funcionam como um programa de computador automático subconsciente. Assim, 95% de sua pessoa é um estado de ser subconsciente ou até mesmo inconsciente. Isso significa que 5% da sua mente consciente está trabalhando contra 95% do que você memorizou de modo inconsciente. Você pode pensar positivamente o quanto quiser, mas os 5% conscientes de sua mente vão sentir como se estivessem nadando contra a correnteza dos outros 95% de sua mente. A química inconsciente de seu corpo que vem lembrando e memorizando qualquer negatividade que você tenha nutrido nos últimos 35 anos. Isso é mente e corpo trabalhando em oposição. Não é de admirar que você não vá muito longe quando tenta lutar contra essa corrente. O cérebro é organizado para refletir tudo o que você conhece e experimentou na vida. Assim, você pode entender que, cada vez que interagiu com o mundo externo, os eventos moldaram e formaram quem você é hoje. As complexas redes de neurônios que dispararam e se conectaram ao longo de seus dias na Terra formaram trilhões e trilhões de conexões porque você aprendeu e formou memórias. Como todo lugar onde um neurônio se conecta com outro é chamado de memória, seu cérebro é um registro vivo do passado. As vastas experiências com cada pessoa e coisa em diferentes momentos e lugares em seu ambiente externo foram gravadas nos nichos de sua massa cinzenta. Então, por natureza, a maioria de nós pensa no passado. Se vivemos a mesma vida todos os dias, fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo, vendo as mesmas pessoas no mesmo lugar e criando as mesmas experiências de ontem, estamos escravizados a ter nosso mundo externo influenciando nosso mundo interno. O nosso ambiente controla o modo como pensamos, agimos e sentimos. Somos vítimas de nossa realidade pessoal, pois esta cria nossa personalidade e isso se tornou um processo inconsciente. Isso reafirma, é claro, o mesmo pensamento e sentimento, e aí existe uma combinação entre nossos mundos externo e interno. Eles se fundem e se tornam o mesmo, e nós também. Se nosso ambiente regula a forma como pensamos e sentimos todos os dias, para mudar é preciso que algo em nós ou na nossa vida seja maior do que as circunstâncias presentes em nosso ambiente. Assim, como os pensamentos são a linguagem do cérebro, as sensações são a linguagem do corpo. O modo como você pensa e sente cria um estado de ser. Estado de ser significa mente e corpo trabalhando juntos. Portanto,
Seu presente estado de ser é sua genuína conexão mente e corpo. Toda vez que você pensa, além de neurotransmissores, seu cérebro produz outro elemento químico, uma pequena proteína chamada neuropeptídeo, que envia uma mensagem para o corpo. Seu corpo reage tendo uma sensação. O cérebro percebe que o corpo está tendo uma sensação e gera um sentimento idêntico à sensação, que produzirá mais das mesmas mensagens químicas que lhe permitem pensar da mesma forma como você estava se sentindo. Assim, o pensamento cria a sensação, e a sensação cria um pensamento igual às sensações. É um looping, que para a maioria das pessoas pode durar anos. Como o cérebro age nas sensações do corpo gerando os mesmos pensamentos que produzirão as mesmas emoções? Fica claro que pensamentos redundantes conectam seu cérebro em um padrão fixo de neurocircuitos. Mas o que acontece no corpo? Como as sensações são modus operandi do corpo, as emoções que você sente de forma contínua com base no pensamento automático condicionarão o corpo a memorizar aquelas emoções que são iguais à mente e ao cérebro inconsciente. Isso significa que a mente consciente não está no comando. O corpo foi programado e condicionado de forma subconsciente, de maneira muito real, para se tornar a própria mente. Tendo esse ciclo de pensar e sentir e pensar operando por tempo suficiente, nosso corpo memoriza as emoções que o cérebro sinalizou para o corpo sentir. O ciclo fica tão estabelecido e arraigado que cria um estado familiar de ser, baseado em informações antigas que seguem em reciclagem. Essas emoções, que nada mais são do que registros químicos de experiências passadas, impulsionam nossos pensamentos repetidas vezes. Enquanto isso continuar, estaremos vivendo no passado. Não é de admirar que seja tão difícil mudarmos o nosso futuro. Se os neurônios são disparados da mesma maneira, eles desencadeiam a liberação dos mesmos neurotransmissores químicos e neuropeptídeos do cérebro. E essas substâncias começam a treinar o corpo para lembrar-se ainda mais dessas emoções, alterando-o fisicamente mais uma vez. As células e tecidos recebem esses sinais químicos muito específicos em pontos receptores específicos. Os pontos receptores são parecidos com estações de acoplamento para mensageiros químicos. Os mensageiros encaixam-se com perfeição no lugar, como um quebra-cabeça infantil em que certas formas, como círculo, triângulo ou quadrado, se encaixam em aberturas específicas. Pense nos mensageiros químicos, que na realidade são moléculas de emoção, como portadores de códigos de barras que permitem aos receptores das células ler a energia eletromagnética dos mensageiros. Quando ocorre a correspondência exata, o ponto receptor se prepara. O mensageiro se acopla, a célula recebe as mensagens químicas e em seguida cria ou altera uma proteína. A nova proteína ativa o DNA da célula dentro do núcleo. O DNA abre e se desenrola. O gene é lido para aquela mensagem de fora da célula e a célula produz uma nova proteína a partir de seu DNA, por exemplo, um hormônio, e a libera no corpo. Aí o corpo está sendo treinado pela mente. Se o processo continua por anos e anos, porque os mesmos sinais de fora da célula provêm do mesmo nível de mente no cérebro, isso porque a pessoa pensa, age e sente do mesmo jeito todos os dias, faz sentido que os mesmos genes sejam ativados da mesma maneira, pois o corpo está recebendo os mesmos dados do ambiente. Não há novos pensamentos, escolhas, comportamentos, experiências e sentimentos. Quando os mesmos genes são repetidamente ativados pela mesma informação no cérebro, os genes continuam sendo selecionados vez após vez e, como as engrenagens de um carro, começam a se desgastar. O corpo produz proteínas com estruturas mais fracas e funções reduzidas,
ficamos doentes e envelhecemos. Com o tempo, um de dois cenários pode ocorrer. No primeiro, a inteligência da membrana celular, que recebe constantemente a mesma informação, pode adaptar-se às necessidades e demandas do corpo, modificando seus receptores para acomodar mais dessas substâncias químicas. Basicamente, cria mais estações de acoplamento para satisfazer a demanda, assim como os supermercados abrem mais caixas de pagamento quando as filas ficam muito compridas. Se o negócio continuar indo bem, se as mesmas substâncias químicas continuarem chegando, você precisará contratar mais funcionários e manter mais caixas abertos. Aí o corpo é igual à mente e se tornou a mente. No outro cenário, a célula fica sobrecarregada demais com um bombardeio contínuo de sensações e emoções a todo instante, para permitir que todos os mensageiros químicos se acoplem. Como as substâncias químicas ficam meio que rodando do lado de fora das portas da estação de acoplamento da célula todos os dias, a célula se acostuma com as substâncias paradas ali. Então, apenas quando o cérebro produz emoções muito mais intensas, a célula fica disposta a abrir as portas. Quando você aumenta a intensidade da emoção, a célula é estimulada o suficiente para que as portas da estação de acoplamento se abram e a célula se ative. No primeiro cenário, quando a célula cria novos pontos receptores, o corpo anseia por substâncias químicas específicas quando o cérebro não produz o suficiente, e com isso nossos sentimentos determinam nosso pensamento. Nosso corpo controla nossa mente. É a isso que me refiro quando digo que o corpo memoriza a emoção. Ele foi biologicamente condicionado e alterado para ser um reflexo da mente. No segundo cenário, uma vez que a célula é sobrecarregada pelo bombardeio e os receptores ficam dessensibilizados, o corpo exigirá uma vibração química maior para ativar a célula, assim como um viciado em drogas. Em outras palavras, para que o corpo seja estimulado e você obtenha sua dose, você precisa ficar mais irritado, mais preocupado, mais culpado ou mais confuso do que ficou da última vez. Aí você pode sentir a necessidade de começar um pequeno drama, gritando com seu cachorro sem motivo, apenas para dar ao corpo a droga preferida. Ou talvez não consiga deixar de falar sobre o quanto despreza sua sogra, para que o corpo tenha substâncias químicas disponíveis com poder suficiente para despertar a célula. Ou você começa a ficar obcecado com algum resultado horrível e imaginário, só para que o corpo possa obter um jorro de hormônios suprarrenais. Quando o corpo não tem as necessidades químicas emocionais atendidas, sinaliza o cérebro para produzir mais daquelas substâncias. O corpo controla a mente. Soa muito parecido com um vício. Quando os sentimentos se tornam a forma de pensar ou quando não podemos pensar para além da forma como nos sentimos, estamos vivendo no programa. Nosso pensamento é como nos sentimos e nossos sentimentos são como pensamos. O que experimentamos é uma espécie de fusão de pensamentos e sentimentos. Como estamos presos nesse ciclo, nosso corpo, assim como a nossa mente inconsciente, acredita que estamos vivendo a mesma experiência 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nossa mente e corpo são um, alinhados por um destino predeterminado por nossos programas inconscientes. Portanto, mudar requer ser maior do que o corpo e todas as suas memórias, vícios e hábitos emocionais inconscientes. Ou seja, é necessário deixar de ser definido pelo seu corpo como mente. A fala do Dr. Dispenza termina aqui, mas eu quero compartilhar com você um passo a passo que vai te ajudar a começar a quebrar esse ciclo repetitivo de pensamentos e sentimentos inconscientes em sua vida. O passo 1 é tornar-se consciente do ciclo. O primeiro passo para a mudança é a consciência.
Muitas vezes nós reagimos automaticamente a situações sem perceber os pensamentos que as originaram. Observe seus padrões internos. Quais pensamentos costumam surgir quando você se sente mal? Como esses pensamentos afetam o seu estado emocional? Que comportamentos você adota quando está sob essa influência emocional? Apenas ao reconhecer esse ciclo, você começa a recuperar o seu poder. Passo 2. Interromper o padrão. Agora que você identificou o ciclo, é hora de interrompê-lo. O Dr. Dispenza ensina que nossa biologia está programada para repetir padrões conhecidos, mas podemos recondicionar nossa mente. Sempre que um pensamento negativo surgir, pare e pergunte-se: esse pensamento está criando a realidade que eu desejo? Eu realmente preciso me sentir assim agora? Que novo pensamento posso escolher para criar um estado emocional diferente? Respire profundamente e direcione sua atenção para o presente. A meditação e a prática da atenção plena ajudam a interromper esse fluxo automático e trazer a sua consciência para o momento presente. Passo 3. Criar um novo estado de ser. Para mudar sua vida, você precisa se tornar uma versão nova de si mesmo. Isso significa que você precisa começar a pensar, sentir e agir como a pessoa que você deseja ser. Visualize seu futuro ideal. Imagine-se vivendo a vida que deseja. Sinta as emoções positivas associadas a ela. Sinta essas emoções no presente momento. Seu cérebro não diferencia experiências reais de experiências imaginadas. Se você sentir gratidão, amor e alegria agora, já está treinando sua mente e seu corpo para um novo estado de ser. Haja como se já fosse essa nova versão. Pequenos gestos e decisões diárias alinhadas com sua nova identidade reforçarão a sua transformação. Passo 4. Persistência e reprogramação. Mudar um hábito mental exige repetição e consistência. Seu cérebro foi programado para seguir padrões antigos por anos. Reprogramá-lo requer prática e dedicação. Medite diariamente, focando-se na nova versão de si mesmo. Quando pensamentos antigos surgirem, substitua-os por novas crenças. Cultive emoções elevadas e celebre cada pequeno progresso. Com o tempo, seu cérebro irá criar novas conexões neurais e o antigo ciclo será substituído por um novo estado emocional. Você não é vítima de seus pensamentos e sentimentos. Você é o criador de sua realidade. Ao tomar consciência de seus padrões, interrompê-los e criar uma nova identidade, você transforma sua mente, seu corpo e sua vida. O que você escolhe pensar e sentir hoje determinará o seu futuro. Então, escolha de forma consciente. Afinal, você tem o poder de criar a vida que deseja. Hoje ficamos por aqui. Forte abraço e até a próxima.